Bem, os desafios que a gente tem pela frente dizem respeito a você construir uma nova relação entre os participantes e as entidades de gestão dos fundos de previdência e os órgãos reguladores. Então a gente está falando aí de representação, quando a gente fala da ANAPAR, estamos falando da Previc, como falamos de órgão regulador, estamos falando das entidades de gestão, que são os diversos fundos de pensão, e da parte principal, que são os participantes. Então nós temos que pensar em como a gente vai reaglutinar essas pessoas e reconstruir essa confiança que foi quebrada ao longo do tempo. Então, como eu disse, a gente tem uma estrada. Essa estrada tem os seus limites, de um lado e de outro, seja lá com seca, guarda-reio, nome que quiser dar. Essas normas que delimitam essa estrada, né, o cileito carroçável, a gente tem que transitar nela, seja cuidando do passivo de um lado, né, sabendo quais são os direitos do participante, o que tem dentro do regulamento, o que ele tem direito, e do outro lado, o que é o ativo, né, como o recurso, o patrimônio do trabalhador, do participante é investido. Então, se a gente anda dentro da norma, você pode, olha, aqui aconteceu uma decisão que dentro do ato regular de gestão falhou alguma coisa. Então você tem que chamar esse gestor e falar, amigo, aqui está errado, você tem que rever isso. E não falar assim, agora você está inabilitado, como se fosse um crime. Não necessariamente é. Então tem que ter da parte, por exemplo, da Previc, essa capacidade de avaliar o que dentro do ato regular de gestão, definir o que é um ato regular de gestão e ver se ele agiu de forma equivocada, aí sim você vai ver quais são as penas, né, dentro da dosimetria que vai se definir. Da mesma forma, as entidades de gestão, os fundos de pensão, eles têm que ter a liberdade e a condição de gerir o patrimônio e de gerir também os benefícios. Então eu tenho que saber, olha, eu preciso ver aqui como é que está a tábua de sobrevivência de determinada população, eu preciso ver se essa taxa de juros está adequada, se a família então tem uma base de dados adequada. A Previc tem que olhar isso também. E olhar também, logicamente, assim, olha, quais são os instrumentos para a gente aplicar esses recursos. Hoje a gente só tem renda fixa e renda variável. Tem uma decisão lá do Conselho Monetário Nacional que não nos permite aplicar em imóveis, por exemplo.